Oi, este é o 9º vídeo da leitura comentada de Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. E por aqui dou meus pitacos a respeito dos pequenos capítulos tanto da 12ª parte quanto da 13ª parte desta publicação. Bom pessoal, mais uma vez podemos dizer que este conjunto de capítulos, ou do conjunto de lote de capítulos que acontece aqui nesse vídeo, se assemelha um pouquinho com o que aconteceu lá na semana passada. Basicamente quase o mesmo formato, mas é pura coincidência, claro. Ou talvez uma certa tendência do escritor também. Ele sempre tem maneiras de narrar que ele vai repetindo ao longo de toda a sua obra. Mas o que eu quero dizer aqui, que o que repetiu foi que mais uma vez tivemos uma primeira parte, o primeiro conjunto de capítulos que tendiam mais às questões políticas ali do exército, onde ele está lotado, digamos assim, forçadamente, e depois uma parte onde tem a ver com o protagonista em si da obra, que no caso, claro, estou falando do Doutor Zhivago. Claro, teve uma pequena diferença. Na 12ª parte, se falava ainda da questão do exército, ali os partisans, ou o Exército Verde, também que a gente pode colocar, nominá-los, mas no fundo, dessa vez, pelo menos, o Yuri estava presente. No lote anterior de capítulos, se falou um monte sobre os exércitos, branco, vermelho, ou os partisans, e nada de falar de algum protagonista, seja o Yuri ou fosse a Lara, pelo menos. Mas dessa vez, sim, ele participa do 12º capítulo. E depois, na 13ª parte, falei capítulo, né? Não é parte também. Bom, mas na 13ª parte, aí sim, ele está completamente presente e com um grande foco na sua personalidade, ou também no seu desdobramento das suas aventuras. Literalmente o que a gente pode chamar de aventura realmente que acontece com o Zhivago aqui nessa 13ª parte, com seus vários pequenos capítulos. Na verdade, pela primeira vez aqui no livro, eu posso considerar que a gente talvez possa ver essa história como se fosse um folhetim típico, daquele que realmente tem um desdobramento um pouco romântico, tem as peripécias, tem aquelas conexões de personagens que a gente nunca tinha pensado que pudesse existir, mas que justifica muito, justamente, aparecimento de personagens aqui e acolá. Tem de tudo isso aqui nesses dois grupos de pequenos capítulos. Com certeza uma coisa bem mais dinâmica, que foi algo que eu reclamei bastante no vídeo anterior, que no fundo, Doutor Zhivago era uma história um pouco fria demais. Mas, dessa vez sim, eu posso dizer que a história ganhou um calorzinho interessante, justamente porque ela começa a se assemelhar um pouco ao folhetim. Não quer dizer que por causa desses dois grupos de pequenos capítulos, a parte 12 e a parte 13, que teve uma pegadinha diferente, que daqui para frente tudo vai ser da mesma maneira. Com certeza não, foi apenas uma característica da história, ou um ponto de convergência de vários pontos que ele trabalhou até agora, tudo resumiu num ponto que sim, tornou tudo mais interessante, mas pode ser que depois volte a ficar frio do mesmo jeito. Como eu disse, isso não quer dizer que o livro é ruim porque é uma narrativa fria. Pelo contrário, o livro é muito interessante, talvez não muito marcante depois de muitos e muitos meses, quem sabe uma década. Será que se lembra bastante do Doutor Zhivago com a mesma intensidade que outras publicações? Como, por exemplo, sempre vale citar, né? Eu faço a comparação aqui na leitura comentada com outra que eu já fiz em anos anteriores, que foi de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Principalmente no quesito da miséria. Acho que eu não comentei por aqui nos vídeos, né? A miséria era muito bem trabalhada lá no livro do Victor Hugo, porque Os Miseráveis, o título já apresenta isso, né? Mas não é aquela miséria apenas da pobreza em si, ou seja, a falta de dinheiro e tudo que gera aquilo. Na verdade, a miséria apresentada em Os Miseráveis, de Victor Hugo, eram muitas. Existem muitas formas de você ser um miserável. E não é apenas não ter dinheiro no bolso ou estar passando fome. Tem a miséria intelectual, a miséria de caráter, muitas misérias realmente que estavam colocadas lá no livro do escritor francês. E aqui também se coloca muito a questão da miséria do povo russo que está enfrentando essa revolução em pleno país, que faz com que, claro, todo mundo se debata. Vai lembrar, né? Nesse ponto da história, temos 3 grupos de russos se batendo um contra o outro, porque justamente estão numa guerra civil. Vermelhos, brancos e verdes, ou partisans, como são colocados por aqui
Cada um quer pegar o outro e liquidar, parece que eles não querem mais união nenhuma. E vai por aí então o que é bem explanado nessa 12ª parte, onde vemos as consequências de um exército, claro, pegando o outro, ou seja, traidor em cima de traidores, aquela salada, aquela violência completamente gratuita. E em 2 ou 3 momentos desse lote de capítulos é colocado, né, que as pessoas percebem que estão se agredindo, e ambas, dos dois lados, né, ou os 3 lados, são todos russos. Por que eles estão se batendo? Eles não estão lutando contra um inimigo exterior, não é mais aquela guerra contra o Japão ou a guerra que estavam contra os alemães na Primeira Guerra Mundial. Realmente não era isso, não é um inimigo de fora. Todo mundo se debatia ali dentro, porque, claro, queriam que aquele modelo ou mudasse ou permanecesse, ou muito pelo contrário, né? Porque na verdade, por exemplo, o Exército Verde ficava contra os 2 grupos, tanto o vermelho quanto o branco. Ou seja, o que, claro, foi muito bem apontado então nessa segunda parte é a miséria da condição de você meio que odiar o próprio povo, ou o pensamento divergente das outras pessoas, né, que antes eram amigos, antes eram parentes, ou seja, a degradação total então da Rússia nesse sentido. E claro, também nesse capítulo, assim como no seguinte também, é muito detalhado a pressão desse regime super forte que vai crescendo, porque para ele crescer, o lado vermelho da questão, né, o lado bolchevique, ele precisava assim, liquidar os brancos e também os verdes, que o verde estava ali naquele meio caminho, né, era agredido pelos 2 lados opostos. A gente pode considerar que o verde é um meio termo? Talvez sim, talvez não. Podia ser considerado o verdadeiro povo russo, os verdes? Talvez sim, também talvez não, mas no fundo, não dá para saber, para falar a verdade. Talvez, se a gente estudar um pouquinho mais de história russa, a gente consiga ter uma plena certeza. No caso aqui da história, acho que ele meio que coloca que realmente o povo estava apenas bem dividido em 3 vertentes bem distintas. E claro, as aventuras de Yuri estavam por ali, com certeza. Mas enfim, né? Também vale ressaltar, né? Essa 12ª parte é muito violenta e nunca foi descrito em toda a narrativa esses momentos realmente muito pesados. Aqui, ó, lá foi dito uma coisita, mas realmente a 12ª parte apresenta vários momentos de puro horror, que é exatamente, claro, como estava o povo russo naquela situação ali da guerra civil, que também já está quase acabando, para falar a verdade, né? Ou seja, os vermelhos venceram, acabaram com os verdes, acabaram com os brancos. E no caso do Yuri, que estava lá preso com os partisans, como eu havia colocado na semana passada, ele foi embora fácil. Ou seja, por que ele ficou lá então? Claro, no fundo ele gosta de atuar como médico, ok, mas para a história em si, foi para o autor narrar mais um pouco da barbárie daquela guerra interna dentro da Rússia, na guerra civil. Ele podia ter finalizado já essa questão e ter colocado o Yuri já indo embora no capítulo anterior. Ficaria de boa, não teria problema, mas ele quis se estender mais um pouquinho. E é uma coisa que a gente percebe então nos conjuntos de blocos de capítulos que eu estou colocando nos últimos vídeos. De novo, sem querer, imaginava que pudesse ser isso, mas o mesmo modelo. Um foco nos exércitos, na parte seguinte um foco no protagonista da história. Mas ok, o que vale que sim agora, então a história descamba para algo mais quente. Claro, quente na 12ª parte, justamente por causa da violência e dos desdobramentos ali do que acontece com o povo, meio aquela guerra injusta, né? Amigo contra amigo, família contra família. E depois, quando finalmente então ele vai embora e volta lá para a sua terrinha, quer dizer, não é sua terra, mas onde ele resolveu viver para fugir justamente de todo esse perrengue, a gente percebe mais uma vez aquelas coisas meio esquisitas do Yuri, né? Que ele vai atrás de Lara, não vai atrás da Tônia e de sua família, do seu filho. Aliás, falando em filho, né? É curioso como é enfatizado várias vezes aqui nesses lotes de capítulos aqui no 12ª e 13ª parte, que ele se esquece que agora ele tem mais uma filhinha, ele não tem apenas o seu garoto. E a todo momento, acho que foram umas 3 ou 4 vezes realmente, que ele diz, caramba, eu não consigo lembrar que eu tenho mais um filho, no caso, uma garotinha. É bastante interessante esse lapso que ele tem, mas facilmente ele lembra de Lara, né? Sua grande paixão, com certeza. E sim, daquelas que eu coloquei, né?
a história aqui está se parecendo muito mais com um folhetim, finalmente, né? Porque não necessariamente que todo livro, para ser interessante, precisa ser um folhetim, mas ajuda bastante para a gente ficar mais emotivamente falando que estamos conectados a alguma história. Histórias frias, como até então estava sendo Doutor Zhivago, realmente é mais difícil da gente falar, sim, eu gosto desse desdobramento aqui e acolá. Não, talvez não fosse verdade de fato, né? É só questão de, tô lendo um clássico, então eu tenho que dizer que a história é boa. Não, eu gosto de dizer quando a história é chata mesmo em clássicos, como é aqui o Doutor Zhivago do Boris Pasternak. Mas enfim, também, Yuri sofreu bastante aqui nessa 13ª parte, onde está mais folhetinesca realmente. Principalmente naquela questão que eu falo dos desdobramentos dos personagens que apareceram ao longo da história e aqui ganham algum significado, ou melhor, dizendo alguma conexão para lá de interessante. Eu realmente fiquei muito impressionado quando é revelado que aquela história lá do amigo dele, o Gordon, que na verdade quando foi apresentado lá na segunda parte, ou estava dentro da primeira parte? Bom, o Gordon, que ainda era um garotinho, assim como o Yuri também era, né? O Gordon apareceu naquela cena do trem onde o homem se suicidava. Ele presenciou tudo aquilo, o Gordon. E na verdade, aquele que se suicidou era o pai do Yuri. Ou seja, como ele estava tão próximo do filho, né? Porque na verdade o Yuri viu o trem lá à distância parando. Ou seja, parou porque o pai já tinha se jogado do trem. Uma coisa bastante interessante essa conexão que é feita então, e claro, ligando ali uma coisa à outra, é que aquele advogado ou representante daquele homem que havia se jogado no trem, que a gente não sabia que era o pai do Yuri, era o mesmo advogado que depois foi o amante de Lara. E sim, isso é completamente folhetinesco, não tem como dizer que isso não é essa associação meio que mágica, né? Claro, tem um sentido para ele deixar fragmentado essa história, justamente para a gente ter essas conexões, realmente de falar, puxa, como as coisas vão se conectando. Uma coisa super comum em telenovelas, que telenovela também é um folhetim. Numa história talvez fria, isso não tenha lá muito sentido, mas naquelas, em histórias mais gélidas, como era até então o Doutor Zhivago, a gente sempre tinha que pegar essas cenas jogadas assim, meio que ao léu e tentar decifrar, como metáforas. A gente sempre pensava, por que teve essa cena do cara que se matava? Sim, claro, tinha um contexto já inicial lá na história que pessoas que tinham grandes fortunas podiam ficar pobres ali dentro daquela Rússia que privilegiava as pessoas que tinham algum din-din, em detrimento, claro, do resto do povo que estava naquela miséria já profunda. E depois foi piorando cada vez mais com guerras e depois com a chegada da Revolução, que aí desbancou completamente qualquer esperança da população. Ficava apenas com uma metáfora, realmente, lá no começo da história. Aquele homem que tinha que, sei lá, fazer um ato extremo para poder, talvez, salvar a família, deixar o que sobrou, sua fortuna para os filhos, para a esposa, enfim. Mas a gente nunca podia imaginar que aquele cidadão era justamente o pai do Yuri. A conexão feita aqui, claro, ganha o tom de folhetim, mas ganha um tom também de explicar aquela frieza, ou esclarecer o que era, a princípio, uma certa metáfora, porque a gente podia considerar aquilo como uma tentativa de mostrar por meio indireto algo que já existe na história. E falando em metáfora, acho que é interessante colocar aqui, eu já tinha colocado em vários outros vídeos, essa presença de pequenas cenas que parece que não tem sentido nenhum. Como, por exemplo, aquela que eu bem frisei quando aconteceu, do momento do casamento de Lara com Pátia. Lembra que eles se casaram e teve aquela festinha na casa deles, antes deles partirem para onde que eles foram? Foi para Varinico? Eu não sei para onde que eles foram. Enfim, acho que foi para lá mesmo, né? Bom, não importa para onde eles iam, mas eles iam viajar, então fizeram uma festa de despedida. E teve aquela questão do final de festa, todo mundo bêbado com sono, completamente ali largado pelos cantos ali da pequena casa onde eles moravam, todo mundo dormindo, meio chapado, aquela coisa toda, todo mundo feliz. E de repente tinha um invasor que começava a roubar as coisas por ali. Lara foi a única que despertou exatamente naquele momento, mas não teve coragem de alertar os demais, porque estava todo mundo dormindo e ela se achou em grande perigo. No final das contas, claro, depois os homens ali acabaram acordando e tentaram agarrar o sujeito, mas
o cidadão ladrão acabou se evadindo e acabou não levando nada, porque o pouco que ele coletou, ele acabou largando pelo caminho. Enfim, aquela cena era completamente perdida. A gente poderia também considerar como uma metáfora, talvez, depois de algum tempo, justamente porque ela não havia se conectado a mais nada aquilo depois, né? Porque não houve trauma para nenhum personagem. Lara não ficou pensando naquilo depois de muito tempo. Patty também, que quase a gente não soube dele, do pensamento desse personagem, como os demais ali também, personagens estavam presentes na cena, ou seja, aquilo não servia para nada. Agora, depois que eu vejo esse capítulo aqui, o 13ª parte, a gente percebe que ali existia uma conexão muito interessante. Sim, realmente era uma metáfora, mas uma metáfora a respeito do quê? Justamente do simbolismo que é o comunismo, o que o comunismo faz, talvez principalmente, né, que é acabar com a família, justamente para conseguir dividir os grupos, né, e o comunismo então vir como uma fonte protetora para as pessoas que precisam então de proteção depois que foram destruídas, né, em termos de se virar por si só, cada um ser independente, que também é assunto aqui dessa 13ª parte. Mas sim, ou seja, eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui na 13ª parte teve aquela cena da conversa religiosa entre aquela irmã, daquela que fez a barba do Yuri, e Lara. As duas conversam sobre religião, filosofam sobre as questões religiosas. E tem muito aquela coisa a respeito do Mar Vermelho e também da questão de Maria e o parto do menino Jesus, como também aquela questão da Maria Madalena. Tudo isso fundindo ali, né, para exemplificar as questões religiosas, ali no caso da imaculação, né? Ou seja, você pode sofrer uma violência, mas no fundo acabar ficando imaculado com tudo aquilo. Algo ainda difícil de perceber exatamente qual é a metáfora que ele está querendo dizer aqui a respeito da Revolução Russa, mas na verdade me fez acordar para um momento que fez dar um significado para aquela cena então do ladrão lá na festa de casamento. Aí que eu entendi o que era aquela cena. Na verdade, sim, eles acabaram de casar, portanto eles estavam acabando de, ou começando literalmente, né, uma nova família, que é o objetivo exato então do comunismo, que é destruir a base familiar das pessoas, essa conexão de proteção de todos os indivíduos dentro de uma família, ainda todos independentes, mas aglutinados num certo conjunto muito interessante, porque você pode se desgarrar de uma família, né, um filho rebelde, digamos assim, depois viver a sua vida e acabar se ferrando, mas a família vai pegar você de volta, vai acolhê-lo do mesmo modo como estava antes, ou seja, vai perdoar qualquer pecado que você tenha feito lá pela sua vida e você pode voltar numa boa. Mas o comunismo gosta de destruir exatamente isso. Então era exatamente essa metáfora que estava acontecendo lá naquela cena maluca que não tinha sentido nenhum. Na verdade, a questão não era o casamento em si, mas a constituição de uma nova família. E claro o que acontecia, né? Dentro daquela família vinha o cara que roubava todos os pertences dela, enquanto literalmente todos dormiam como cordeirinhos. Ou seja, aquela cena quase inútil ganha um grande significado quando a gente pensa que aquilo era uma metáfora um pouco de religiosidade, porque aqui houve uma conexão, enfim. O que faz a gente pensar em, claro, vários outros momentos aqui dessa história já que a gente presenciou, que a gente pensa, caramba, que situação esquisita, como a própria, né? Aquela mulher que agora apareceu aqui, que é a que faz o corte de barba do Yuri, ela já foi citada lá no comecinho, quer dizer, começo não, ali no meio da história mais ou menos, né, que aquele cara que conversava com o Yuri na viagem para Varinico, naquela longa viagem de trem que não acabava mais, que eles cruzaram o país, aquela personagem apareceu lá do nada, depois não foi muito utilizada pelo escritor, e depois agora sim aparece com alguma importância maior, mas principalmente por causa de que depois está conectada à sua irmã, que tem essa conversa religiosa, filosófica com Lara. Uma esquisitice danada, mas tudo bem, o que importa é que eu gostei bastante. Mas enfim, todo esse perrengue do Yuri ao voltar justamente ali para aquela cidade ali, que é o Yutzin, alguma coisa assim, né? Não é a cidade onde ficava a Tônia. Mas também é curioso a reação dele, né? Ele vai atrás de Lara. Quer dizer, não é que ele foi atrás de Lara para chegar
na outra localidade onde ele morava com a Tônia e sua família, ele precisava passar por aquela cidade um pouco maior, porque lá onde ele morava com a família é um local mais distante, mais ermo, isolado mesmo. Ou seja, ele precisava passar por aquele povoado um pouco maior, mais denso. Claro que ele foi anonimamente, não se mostrou como o Dr. Zhivago, porque ele podia ser preso, já que os vermelhos venceram e ele atuou meio que forçadamente do exército do Partisans, ele seria, claro, morto se soubesse que ele estava do lado dos verdes, obviamente. Então ele preferiu ficar numa boa ali, voltar aos poucos. Mas passa também aquela situação de miséria de novo, com aquela questão dos ratos, embora fosse uma coisa repetida, né? Já se fez o uso da figura dos ratinhos para mostrar a miséria, aquela condição precária da casa de Lara. E de novo foi colocado mais uma vez. Mas é curioso que até o próprio Yuri meio que sentia saudade, né, daquele ambiente ali, apesar dos ratos, ou incluindo os ratos também. Mas foi bastante interessante toda essa, como eu disse, é um lado um pouco mais quente para a história. Tudo que ele vê ali, aquela tensão de não saber se ela mesma estava viva, ou se Tônia também estava com também sua filha. Ele sempre estava em dúvida de quem pudesse estar vivo ou morto. No fundo, claro, o que vale aqui discutir é que ele vai com muita intensidade ao amor que ele tem por Lara, mas ao mesmo tempo tem a questão da família. Ele quer voltar um pouco para Tônia, mas não muito, para falar a verdade. E aí vem então aquele outro ponto interessante aqui dessa 13ª parte, que é a questão da individualidade, que já foi citado aqui e acolá em vários momentos de Dr. Zhivago, que é exatamente a questão do confronto. A ideia principal política do autor Boris Pasternak, claro, fez com que seu livro fosse censurado. Ele era contra completamente o comunismo, com certeza, ou talvez não muito. Quem sabe ele era partidário. Coisa que o próprio personagem Yuri, o Zhivago, faz. Ele era partidário da revolução, mas depois ele percebeu, caramba, isso aqui só piorou a situação. Não? Todo mundo perdeu, ninguém ganhou. Só ganhou, claro, os poderosos que estão lá no topo, ou daqueles que fingem que querem o bem dos outros. Isso também é muito enfatizado aqui nessa 13ª parte. Com certeza, essa 13ª parte resume bastante o que é toda a pegada política, a visão do que estava acontecendo na Rússia, em toda do começo da Revolução, ou como transformou depois numa guerra civil, e também acho que justifica também até o final de toda essa história. Não sei se vai haver alguma grande reflexão a seguir, mas por enquanto essa 13ª parte com certeza é uma das melhores coisas que o escritor escreveu, incluindo o lado todo quente que eu falo, que se assemelha mais a um grande de um folhetim. Mas sim, ainda há o dilema, ele deve voltar para Tônia ou não? Ele ama Lara ou não? Sim, de fato ele ama bastante. E é curioso também, né, quando se reviveu aquela história lá do amante da Lara, como ele declara, né, que ele não tem ciúme do próprio marido dela, mas tem ciúme do amante por ser uma pessoa inferior. Coisa interessante, intelectualmente falando, né? Uma pessoa vil para ele é mais perigosa, porque ele sabe, no fundo, ele disse isso para Lara, né? Você pode afirmar que não gosta lá do tal advogado, mas se um dia ele pintar ali na sua frente, pode ser que você não resista à tentação, mesmo por tanto mal que ele tenha feito a você. É uma situação bastante curiosa também. Não deixa de ser uma metáfora também dos momentos russos ali, porque o mal empregado a ela, né, basicamente foi o que aconteceu com a Rússia. Aquela revolução ali dos bolcheviques trouxe um grande mal para toda a população russa, mas no fundo, aprecia essa bondade que ele oferece ao povo, essa ajuda, esse paternalismo. Mais uma vez, uma grande metáfora que está colocada também aqui de maneira indireta, se for lendo da história romântica, das desventuras românticas de Lara, para colocar exatamente a questão política e social ali do povo russo. Ou seja, né, Yuri não está falando de Lara, está falando da Rússia, quando se refere ao amor, entre aspas, que ela sente para o seu ex-amante. Ou seja, né, o que a gente pode concluir, né, que na verdade várias passagens aqui de Dr. Zhivago vão nesta pegada. Elas não se revelam imediatamente, são metáforas. A gente tem que ficar interpretando aqui e acolá em meio a uma história que parece fria demais.
e de vez em quando ela esquenta um pouquinho. Dessa vez não tivemos nenhum grande gancho para ficar empolgado para ler as próximas páginas. Na verdade, o mais curioso que eu vi agora foi que, lendo o título da próxima parte, que é Volta a Avarínico, o que eles vão fazer lá? Vão viver felizes como dois pombinhos ou vão ser separados mais uma vez? E aí sim, o Yuri vai ter que se dirigir a Moscou, para onde foi então Tônia e seus filhos. Pois é. E aí eu tento lembrar um pouco do que eu vi lá do filme, né? Quer dizer, eu não lembro quase de nada, para falar a verdade, mas que eu me lembro, eu acho que o Yuri ele fica velho, ou seja, a história ainda vai avançar realmente mais alguns anos, porque também acho que essa história é uma história de memória, né? Porque no começo do livro dá essa percepção que realmente ele está contando algo que já viveu durante toda a sua vida, o seu amor literalmente por Lara. Enfim, essa 12ª parte e 13ª parte foram muito mais empolgantes, com certeza eu gostei bastante, me fez me conectar a muita coisa que eu havia lido e talvez achasse meio batido, sem sentido, agora ganha algum significado. E por si só, essas duas partes, esses lotes de capítulos, são mais dinâmicos, coisa que eu estava querendo bastante. E tem também essa pegada folhetinesca, que é muito útil numa história assim. Uma epopeia, né? Essa aventura ali da Revolução Russa, não ficar tanto nas coisas políticas, que sim, são interessantes, as discussões filosóficas são muito boas, essa da religião entre Lara e a amiga lá da barbeira, pô, muito boa mesmo, muito interessante, ainda que eu não tenha conectado exatamente todo o significado, quem sabe depois a gente acaba compreendendo um pouquinho mais. Mas enfim, todo esse lote aqui foi muito bom, muito prazeroso de ler, com certeza. Primeiro aquele dinamismo da violência pura e restrita, e depois o dinamismo do folhetim belo e vigoroso das histórias mais conhecidas da literatura mundial. Com certeza muito bacana. Vamos ver como então Boris Pasternak vai desenvolver o restante de sua publicação. Bom, para o 10º vídeo, leremos apenas, dessa vez uma coisinha tá mais curta, apenas a 14ª parte. Então, enquanto o próximo vídeo não chega no próximo domingão, eu deixo aqui do lado dicas de outras leituras comentadas que já fiz por aqui. Você já sabe que são dos livros de Machado de Assis e também, sempre citado, Os Miseráveis de Victor Hugo. E tchau!